Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Muito bem-vindos à segunda live para nós comentarmos a parte 2 aí, comentarmos mais algumas disciplinas da prova de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, acontecida agora no domingo passado. Eu vou receber hoje meu patrão, o professor Renato Fazio, e meu patrão, o professor Paulo Furtado. Fazio já chegou por aqui, deixa eu já botar sobre medicina legal, direito. Paulinho vai falar sobre medicina legal, eu vou falar sobre direito penal e Renato Fazio sobre processo penal. Só aguardar Paulo Furtado. Boa noite, Fazio. Seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, meu patrão. Boa noite. Fazio estava conosco aí na noite de ontem também com a parte de legislação especial. Deixa só o Paulinho entrar aqui para que a gente possa começar. Enquanto isso, vão dizendo aí de onde vocês nos acompanham, de onde é que vocês estão nos assistindo, para a gente saber se tem gente do Brasil todo, só enquanto Paulo entra aqui na transmissão. E para quem não está sabendo ainda, tá, pessoal? Na live de ontem, nós encontramos 4 recursos do gabarito de delegado. Uma questão de direito constitucional e outra de direito administrativo, que o recurso já foi feito pela professora Rayana Fernandes. Uma questão de legislação especial, que o professor Renato Fazio fez, e também uma questão de criminologia que o professor Renato Fazio fez. Nós encaminhamos ao longo do dia de hoje nos nossos grupos de WhatsApp. Eu tenho um grupo de polícia que lotou, eu abri vaga num segundo grupo, a gente mandou lá tanto a prova, o gabarito, quanto também os fundamentos dos recursos para quem pretender recorrer. Então, deixa só o Paulinho entrar. Não sei se o Paulinho estava falando. Já pediu ele. Entrou agora. Botar o Paulinho aqui na transmissão. Acabei de aceitar. Estava falando com ele neste telefone. Deixa eu ver se o Paulo entra aí para a gente começar o nosso bate-papo. Pronto, Paulinho entrou então. Seja bem-vindo, Paulinho. Deixa eu... Opa, tudo certo? Tranquilo. Tá nos ouvindo bem, Paulo? Estou ouvindo bem. Beleza. Deixa eu fazer então só rapidamente as devidas apresentações. Professor Renato Fazio eu já apresentei ontem, mas vou repetir. Professor Renato Fazio é professor do Jus 21 das carreiras policiais, professor de legislação especial, divide comigo processo penal, junto com o professor Diogo Toscano, e também de criminologia. Já fiz as apresentações dele ontem. Professor Paulo Furtado é também professor do Jus 21, também professor de direito penal, eu divido com ele a parte especial de direito penal nas carreiras policiais, é professor de medicina legal, é delegado do departamento do DRACO, aqui da Polícia Civil de Pernambuco, e é hoje considerado um dos maiores autores de medicina legal do Brasil. Ele tem um livro de medicina legal que é, se não o mais vendido, sempre está entre os 2 mais vendidos do país. Eu costumo dizer que a minha geração estudou por Genival Veloso França, grande paraibano, e a geração mais nova estuda pelo professor Paulo Furtado. Paulo tem uma situação hoje da DRACO, agora à noite, então o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos começar por medicina legal, Paulinho vai precisar, depois que explicar medicina legal, se ausentar por causa da DRACO, e aí eu dou continuidade com o direito penal, e na sequência o professor Renato Fazio dá continuidade no processo penal. Inclusive ontem eu disse que achava que tinha um recurso de penal, vou explicar para vocês, eu mudei de opinião. Paulinho, então tá contigo. Os nossos alunos, eles receberam no grupo desde ontem a prova tipo 3, que é a prova amarela, e aí medicina legal começa na questão 71. E aí eu já te provoco, muita gente reclamou de medicina legal. Eu vi muitas pessoas dizendo que acharam que medicina legal foi difícil, tal. O que é que você tem para dizer? Foi difícil, não foi? Fugiu do padrão? Fugiu do padrão, né? Cobrou temas que não é recorrente cobrar. As assertivas um pouco ali obscura, trazendo algumas pegadinhas, de modo que o aluno ele deveria refletir: peraí, será que isso aqui é uma pegadinha mesmo? Será que o examinador quer isso ou quer aquilo? Isso não é bacana para o aluno que está preparado. Então, 2 pontos importantes: fugiu dos temas que são recorrentes em cobrança nos concursos públicos, especialmente para delegado de polícia, e as questões foram realmente mais complexas. Certo. E aí, você, como são poucas questões, são 5 questões, você se importa de comentá-las rapidamente, já que os alunos tiveram essa dúvida, eles acharam de complexidade maior, até porque eu acho que serve de referência para os próximos concursos, né, Paulo? Medicina legal tem sido uma disciplina que tem sido não o fiel da balança, mas tem pesado muito para os candidatos em prova de delegado.
Então, eu acho que vale a pena aí você comentar cada uma. Como a numeração pode mudar para os alunos, seria bom ler o início do enunciado. Eu vou ler aqui. Pronto. Primeira questão aqui da prova 3, né, amarela, a 71, fala sobre as mortes por efeitos da energia elétrica. Diz que são bastante comuns. Esse é um tema recorrente em provas de concurso público. Está dentro da traumatologia forense, notadamente dentro da energia de ordem física na modalidade elétrica. E é aquele método de você analisar cada assertiva e, ao final, responder verdadeiro ou falso na sequência. Diz o seguinte: o sinal de Lichtenberg corresponde à saída da corrente elétrica. Falso. O sinal de Lichtenberg se relaciona à energia elétrica natural, não à energia elétrica artificial ou industrial. A fulminação acontece quando o indivíduo fica preso ao fio de alta tensão. Falso. Fulminação é quando da energia natural resulta a morte. Fulguração, quando resulta em lesão corporal. Sempre bato isso nas aulas, em revisões. Energia natural seria raios. Raios, exatamente. Então essas duas primeiras estão falsas e a marca de Jelinek só ocorre nas lesões de entrada de corrente elétrica de energia industrializada. Corretíssimo. A marca elétrica, o sinal de Jelinek, corresponde à energia industrial ou artificial e representa a porta de entrada da corrente elétrica no organismo. Então, essa questão aqui está dentro dos padrões, dentro de assuntos que realmente são recorrentes nas provas de delegado de polícia. A questão 72 versou sobre sexologia forense, especificamente dentro da sexologia forense, que é o tema mais cobrado, sobre perícias sexuais. E diz o seguinte: nos casos de crimes sexuais, os exames laboratoriais podem ser de grande utilidade na obtenção de provas periciais e traz as assertivas em relação ao crime de estupro. A assertiva atrás: o PSA e a fosfatase ácida não são utilizados para o estudo de crimes sexuais. Sim, fosfatase ácida, glicoproteína P30, dentre outras questões que indicam sinal de certeza de conjunção carnal, não de estupro, de conjunção carnal. A assertiva B diz: o material para pesquisa de DNA só pode ser extraído até 48 horas após o ato. Falso. Depende muito da condição, de como foi acondicionado aquilo ali. Pode passar mais que isso, pode perecer antes disso. Então, não há um padrão específico de um limite temporal certo. O tempo limite para se encontrar espermatozoides é de 24 horas após o ato sexual, também falso, você pode encontrar bem depois. A pesquisa de espermatozoides pode ser negativa no caso de o agressor ser azoospermia, ter azoospermia. Só tem um erro talvez de digitação, esse E não tem, é azoospermia. No lugar do E seria O, que eu não acredito. Aí não é um erro material, não inviabiliza a questão. Exatamente, não viabiliza, né? Esta questão está correta. A pessoa que tem a azoospermia, ela significa ausência total de espermatozoide, de sêmen. Então não tem como você pesquisar algo que não é factível. A coleta de matéria DNA só é possível se tiver ocorrido ejaculação no canal vaginal. Não necessariamente. A gente sabe que o DNA está presente em diversos fluidos, por exemplo, suor. Então, essa questão também foi tranquila, né? Mas agora começa a ficar um pouquinho mais complexa. A questão 73, que fala sobre o tema antropologia forense, deu uma misturada aí também com toxicologia quando fala da questão de overdose. Diz que a autoridade policial foi chamada para comparecer a um local onde existia um cadáver, né? E chegando, se deparou-se com o cadáver parcialmente esqueletizado, já sendo evidentes alguns acidentes ósseos. Com base em seus conhecimentos em antropologia forense, relacione os elementos listados a seguir às respectivas características. Aí ele traz exatamente aí o quarto arco costal, processo mastoide do crânio, arcada dentária, fêmea-ósseo do pé, unhas e cabelos. E pede para você correlacionar em relação à identificação comparativa, estimativa de estatura, estudo toxicológico, estimativa de idade e determinação do sexo. A assertiva aqui correta seria a de letra D, né?
a arcada dentária se relaciona à identificação comparativa, o fêmur e os ossos do pé, estimativa da estatura do indivíduo, as unhas e os cabelos se relacionam à determinação, ao estudo toxicológico, estimativa da idade se relaciona aí ao quarto arco costal, e por fim, o 2, né, processo mastóide do crânio, se relaciona em relação à determinação do sexo. Lembrando que sexo essa foi complicada. Chatíssima. Porque essa parte aí, sobretudo do sexo, a parte mastóide do crânio, é um elemento bem específico, porque nós temos como, em ordem de importância para determinar o sexo, pelve, crânio e tórax. Dentro da análise do crânio, além de outros padrões, tem essa questão do processo mastóide do crânio. Dava para confundir, sobretudo, também em relação à idade, que é a sutura craniana, que não se confunde com o processo mastóide. Questão difícil, realmente, exigiu aí um conhecimento bastante aprofundado do candidato. Caminhando aqui, ó, a 74 fala sobre toxicologia forense. É um tema pouquíssimo cobrado. Algumas doutrinas tratam esse tema na parte de energia de ordem química, né? Notadamente sobre intoxicação por veneno, mas a doutrina majoritária fala de toxicologia. E ele fala sobre a síndrome de Buddy Push ou de Buddy Pack, que é exatamente pessoas que carregam consigo drogas. A Buddy Push é exatamente ou orificional ou na vagina, e o Buddy Pack é no estômago e intestino. As assertivas estão trocadas na realidade. A correta seria nas síndromes de Buddy Push e Buddy Pack, quando alguma cápsula explode, pode ocorrer morte por overdose. Então, assim, não foi uma questão difícil, mas é de um tema... Qual é o gabarito aí, Paulo, por favor? A assertiva síndromes de Buddy Push e Buddy Pack, quando alguma cápsula explode, pode ocorrer morte por overdose. Isso é óbvio. Se a pessoa estiver carregando ali a grande quantidade de droga no estômago, explodiu e pode causar overdose claramente. Mas o problema é, será que o aluno sabe o que é isso? Porque é um tema pouquíssimo explorado. É a terminologia que se confunde, né, Paulinho? Exatamente. Quando se pensa em cobrar toxicologia, que eu sempre digo padrão, é a tríade da toxicologia, eu preciso saber a classificação das drogas, a forma de apresentação e os efeitos por elas produzidos. Ponto. Aí pega esses temas que pouquíssima gente fala, que não tem importância, sendo bem franco com você, médico legal em relação a isso, né? Mas, enfim, a 75 fala... Essa 75 fala de maus tratos em relação às crianças, né? Fala da síndrome da criança sacudida, síndrome da criança espancada ou maltratada, também é um tema bem específico, lá no final da traumatologia forense, já caiu na prova de Sebrasp, eu acho 2022, para médico legista, nunca vi cair para delegado de polícia. Quando cai, geralmente é para médico legista e muito remoto. Então, ele traz aqui as assertivas, né? Aquela mesma sequência. Inciso 1, 2 e 3, e quer que você indique quais são as corretas. A 1, a 2 e a 3 estão corretas. Há um questionamento de alguns candidatos falando sobre o inciso 1. O termo Batters-Shield Syndrome significa violência contra criança, negligência, abandono e abuso sexual. Por ter duas nomenclaturas, criança espancada ou criança maltratada, questionaram sobre a questão do abandono, a negligência, se está inserido. Está sim. A violência, os maus tratos contra a criança pode ocorrer por negligência, por ação, por abuso sexual, dentre outras. Quem fala bem sobre isso aí é o Genival Veloso de França. O livro dele consta exatamente esse tema. Então, linhas gerais, a prova foi atípica, na parte de medição legal. Foi difícil porque ela não tratou daquilo que normalmente se estuda em medicina legal, né, Paulo? Exatamente. Por exemplo, esse do body push aí, eu nunca estudei, não vou mentir. Eu sei o que é, agora que você explicou, mas a terminologia que é meio
Meio complicado, né? E assim, é algo que eu não exploro geralmente em revisões, em aula, porque, como eu disse, eu nunca vi cair para delegado de polícia. Fugiu completamente aí da curva, né? Em relação aos padrões. A gente sabe que uma questão ou outra pode fugir um pouco do Essa do padrão, mas nem processo tanto. mastóide, essa do processo mastóide do crânio, eu cairia também, porque crânio eu associo muito à idade. A gente está acostumado a isso, né? Tem uma. Eu estou Ó, confundindo. Tem uma coisa do crânio que é para determinar a idade, né? a sutura craniana. O Ó, crânio, o crânio crânio se na minha cabeça eu relaciona. associo muito à idade e a pelvis ao sexo. O crânio se relaciona à identificação da raça, os ângulos faciais de Jacot, Cloquet, Cuvier, se relaciona à determinação da idade, claro, é um padrão que tem valor relativo. A idade, principalmente, você tem vários padrões. A radiografia do punho é a mais aceitável. Se relaciona também à determinação do sexo, ao segundo elemento de maior relevância quanto à determinação do gênero ou sexo. Então, o crânio ele tem padrões relevantes para não só idade, sexo, mas também a raça. Ô, Paulinho, aí deixa eu te perguntar uma coisa. E fazendo uma análise assim dessa prova de Minas Gerais e já pensando nos próximos concursos do Ceará e depois do Piauí, eu sei que Ceará vai ser Sebrasp, Piauí aí está na dúvida se vai ser FGV ou Sebrasp, mas a gente pode continuar. Deu uma cortada aí. Oi, Deu voltou uma agora? cortada. Voltou? Voltou. Eu estou Voltou. dizendo, tomando como referência essa prova de Minas Gerais, que foi a FGV, pensando nos próximos concursos. Ceará, que a gente já sabe que é Sebrasp, Piauí, que está para decidir se é Sebrasp ou FGV, mas assim, eu acho que a FGV vai tirar muito concurso do Sebrasp esse ano e vai ser basicamente essas duas bancas, a FGV ou Sebrasp. A FGV está indo muito forte para conseguir fazer essas provas de polícia. Você acha que isso serve de alerta, serve de orientação, ou você acha que não tende a manter esse padrão de dificuldade? O padrão de dificuldade, eu acredito que tende a manter. FGV em relação à medicina legal, se você observar os concursos anteriores, ele geralmente pega pesado. Geralmente as questões são no nível bom. Mas em relação à temática cobrada, eu não acredito que vá se manter. Foi aquele negócio, espera aí. Geralmente cai ali dentro de tanatologia, traumatologia, asfixiologia, não cai uma questão da asfixiologia. É raríssimo isso acontecer. Você pode pegar todas as provas para delegado anterior, tem que ter pelo menos uma assertiva sobre a asfixiologia. Enforcamento, estrangulamento, esganadura, tal e etc. Né? Então ele fez, vamos colocar aí duas questões fora da curva aí para fazer a diferencial. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito que ele vai repetir, até porque essa questão da criança maltratada é um assunto extremamente curto. Isso aí você vê em 10 linhas. Entendi. São nomenclaturas que você vê em 10 linhas. Então, não tem sentido cobrar novamente. Seria quase que impossível. Mas nada, a gente não pode descartar nada. Mas eu acho muito difícil ele entrar novamente nesse conteúdo aí. Até porque foi pensado ali, ó, peraí, vamos pegar essa nomenclatura, vamos jogar na prova aí, é algo que não é usual, tá, e jogou. Então não tem mais o que você fazer alguma modificação naquela mesma temática tal. Não acredito que vai manter exatamente esse conteúdo que caiu. Beleza, Paulinho. Eu sei que você está operado, mas já gravou aula aqui hoje, né? Quando eu disse para dar um Já. abraço, você já tinha ido, Paulo, queria agradecer, Paulo está operado. Me dizem que eu sou muito treloso. Tá trabalhando na polícia, tá trabalhando juiz. Você gravou, acho que hoje, roubo e extorsão, não foi aqui pro pessoal da polícia? Extorsão e estacionamento de sequestro, roubo né? e extorsão, 3 delitos. Eu sei que você tem agora seu compromisso aí no Draco. Paulinho, muito obrigado pela parceria de sempre aí, obrigado pelo profissionalismo. Quando eu digo que Paulo é o grande doutrinador de medicina legal da atualidade, não é da boca para fora. Vocês estão vendo aí. Paulinho, obrigado. Tamo junto. Abraço. Paulinho, um abraço, meu irmão. Patrão, abraço, meu amigo Fauzi. Prazer em revê-lo, pelo menos virtualmente, né? Valeu. Tchau. Um abraço. Valeu. Agradecendo aí o professor Paulo Furtado, deixa ele sair aí para a gente continuar. Pronto, agradecendo o professor Paulo Furtado, agora a gente vai com o penal. Ontem eu não consegui falar sobre penal e, na sequência, processo penal. Na prova amarela, direito penal começa na questão número 31. Então, eu vou ler o comecinho aqui da questão para vocês se situarem. A questão 31 é que diz que Carolina, delegada de polícia,
visando a otimização dos trabalhos de unidade policial, dividir inquérito policial por temática. Aí ela fala de Caio, que é investigado por ter inserido em documento público declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Quem faz isso incorre no crime de falsidade ideológica. Então, Caio, ao inserir em documento público declaração falsa, cometeu o crime de falsidade ideológica. Ele é agente público e teria, sobre o fato de ele é agente público, teria praticado a conduta prevalecente do cargo ocupado. Nesse caso, esse crime de falsidade ideológica tem a pena maior, ele é um crime qualificado, o que torna a primeira assertiva falsa, porque a primeira assertiva diz: Caio responderá pelo crime de falsidade ideológica, na modalidade simples não é na modalidade qualificada, pelo fato dele ser agente público. Aí, na sequência, diz: por outro lado, Marcos teria falsificado em parte um testamento particular. A lei diz que equipara-se a documento público o testamento particular. Então, se ele falsificou um testamento particular, ele falsificou documento público. Por equiparação, existe uma equiparação prevista em lei a documento público do testamento particular. Então, nesse caso, o Marcos responderá pela falsificação do documento público, o que torna a segunda assertiva verdadeira. E a terceira diz: ao seu turno, Túlio é acusado de falsificar no todo um cartão de crédito. Se Túlio falsificou um cartão de crédito, ele falsificou um documento particular. Inclusive, na nossa aula da semana passada, eu fiz uma aula para os alunos dos nossos grupos de WhatsApp explicando que o modelo de pergunta de prova de polícia ia mudar. E um dos exemplos que eu usei foi esse: um caso de uma pessoa que falsificava um cartão de crédito e o gabarito era falsificação de documento particular. Então, a última assertiva é verdadeira. Nessa questão é falso, verdadeiro e verdadeiro, seriam aí os gabaritos correspondentes. A próxima questão, a questão número 32. Maria, delegada de polícia, concluiu o inquérito policial remetendo ao Ministério Público, com indiciamento de caso pela prática da Lei Maria da Penha. Recebida a denúncia pelo juiz competente, o advogado constituído pelo acusado lhe afirmou que, em caso de condenação, consideradas as circunstâncias do caso apresentado, possivelmente haverá suspensão condicional da pena. No caso de condenados, na verdade, no caso de indiciados, processados e condenados, com base na aplicação da Lei Maria da Penha, o único benefício real possível de ser constituído ao indivíduo é a suspensão condicional da pena. A Lei Maria da Penha veda, proíbe medidas despenalizadoras, substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Não é possível ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, só seria possível suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal Brasileiro. Aí a primeira assertiva diz: no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação do final de semana. Contudo, se o agente houver reparado o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias judiciais lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a referida exigência pelas condições aplicadas cumulativa ou alternativamente. O que torna essa assertiva errada é a palavra alternativamente. Na letra da lei só tem cumulativamente e não alternativamente. Então, está falso. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada à suspensão, correto, letra de lei, está lá no parágrafo. E o 3, a suspensão será revogada se no curso do período de prova o beneficiário for condenado em sentença irrecorrível por crime doloso ou culposo. O que está errado é a expressão culposo. A revogação obrigatória é por condenação por crime doloso e não por crime culposo, o que torna a 3 falsa. Então, nessa questão, apenas a afirmativa 2 é verdadeira, é correta. A questão 33, ela tem uma pegadinha, ela tem uma casca de banana que muita gente, infelizmente, caiu. É uma questão que fala sobre João, primário de bons antecedentes, que praticou um crime quando ainda tinha 20 anos de idade. Ele praticou um crime de roubo mediante emprego de revólver calibre .38, que é uma arma de fogo de uso permitido. E aí a primeira afirmativa diz: João, além da pena privativa de liberdade, estará sujeito à pena de multa, que consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia calculada em dias multa,
sendo no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa. Correto. É a primeira parte do conceito de dias multa ou de arbitramento de multa previsto no Código Penal. Aqui a FGV foi literal, ela copiou literalmente o que está na letra da lei. Próximo. João, ainda que as sanções aplicadas sejam inferiores a 8 anos de reclusão, será submetido inicialmente ao regime fechado, em razão da gravidade em abstrato do crime. Está errado. Não. Gravidade em abstrato do crime não influencia para arbitramento de regime inicial de cumprimento de pena. O que vai influenciar é o montante da pena calculada pelo magistrado e se o indivíduo é reincidente ou não. Exemplo, se o cara for condenado a uma pena superior a 8 anos, seja ele réu primário ou não, ele começa no regime fechado. Todos os condenados a penas maiores do que 8 anos iniciam a pena em regime fechado. Mas, por exemplo, ele é um réu primário, ele não é reincidente, está condenado a uma pena maior que 4 e menor que 8, ou de até 8 anos. Ele pode começar a cumprir essa pena no regime semiaberto. Então, o erro da questão é dizer que gravidade em abstrato influencia para o regime inicial. Não influencia. Está falso. João, a época do crime tinha menos de 21 anos de idade, o que ensejará a redução da pena na terceira fase do processo dosimétrico. Está falso, pessoal. Ter menos de 21 anos de idade na data do fato é atenuante genérico de pena, previsto ao teor do artigo 65 do Código Penal Brasileiro. E tanto os atenuantes genéricos quanto os agravantes genéricos, eles são arguídos pelo juiz na segunda fase da dosimetria e não na terceira fase. Então, está errado. Nessa questão 33, apenas a primeira afirmativa é correta. 34. Durante um protesto pacífico realizado no município, um cara jogou uma pedra em direção ao estabelecimento comercial e, em razão dos bens móveis destruídos, gerou considerável prejuízo à vítima. Na sequência, Caio jogou diversos paralelepípedos contra a sede da municipalidade, deteriorando o bem público. Nesse caso, o Caio cometeu 2 crimes de dano, certo? E esses crimes de dano eles são qualificados. Na primeira hipótese, porque gerou prejuízo considerável à vítima, e a lei diz que o dano que gera prejuízo considerável à vítima é qualificado, e no segundo caso, porque todo dano praticado contra bem público é qualificado. E a primeira hipótese é de ação penal privada. O dano qualificado porque gerou prejuízo considerável contra a vítima, diz o Código Penal, é letra de lei, é motivador de ação penal privada se procede mediante queixa. Então, o gabarito aí é a letra D, que diz que temos 2 danos qualificados nessa situação. Questão 35. Dionísio, com dolo de matar, efetuou 6 disparos contra Lucas, dando aso, ou seja, conseguindo matar a vítima. Diversas pessoas testemunharam o fato e informaram as autoridades públicas. Dionísio comparece ao sítio de Bruno, seu irmão, que não tinha qualquer conhecimento anterior sobre o crime praticado. O autor do delito contou o ocorrido e pediu auxílio para que ele pudesse se subtrair à ação dos policiais que o procuravam, obtendo a ciência e concordância do seu parente. Nesse caso aqui, o irmão do autor delituoso incorreria em tese em favorecimento pessoal. Quando você torna seguro alguém que cometeu crime, tendo consciência que ele cometeu crime, quando você esconde alguém para que ele não seja, por exemplo, capturado, você vai incorrer em favorecimento pessoal. Só que tem um detalhe, ele é isento de pena por ser irmão. Pai, mãe, filho, ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro e irmãos são isentos de pena caso incorram em favorecimento pessoal. Um detalhe, tá? A isenção de pena para cônjuge ou companheiro, ascendente, pai, mãe, avô, bisavô, descendente, filho, neto, bisneto e irmãos, só vale para o favorecimento pessoal, não vale para o favorecimento real. Então, aqui o gabarito é o que fala em favorecimento pessoal, mas diz que o irmão do autor do delito é isento de pena. A questão 36 fala do indivíduo que deferiu um golpe de faca contra o delegado em razão das funções que esse delegado estava praticando e que, por causa disso, gerou debilidade permanente de membro. Nesse caso aqui,
nós temos uma lesão corporal qualificada, porque toda lesão corporal que dela resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função é qualificada nos termos do parágrafo 1º do artigo 129. É uma das hipóteses, a pena de reclusão de 1 a 5 anos. E, além de ser uma lesão qualificada, ela tem uma causa de aumento de pena aqui, porque ela foi praticada contra a autoridade policial no exercício das funções. Então, está correto o gabarito da FGV, realmente é uma lesão qualificada com causa de aumento de pena. Para nós finalizarmos aqui rapidamente, a questão 37, ela gerou muitas dúvidas, muitas controvérsias. Eu recebi, inclusive, mensagem do direct de gente me pedindo um recurso nessa 37, mas desde o primeiro momento eu já sabia que não tinha o que fazer. Vamos lá. O cara praticou 3 crimes em continuidade delitiva. Ele entrou em escalada durante repouso noturno, ingressou na residência de Joana, subtraindo sem violência ou grave ameaça bens móveis. Um furto qualificado com a pena aumentada. Na sequência, o agente, adotando idêntico modus operandi, ingressou no domicílio de Maria, vizinha da primeira ofendida, subtraindo diversos pertences. Segundo furto qualificado e com a pena aumentada. Por fim, Lucas, agindo da mesma forma, adentrou no imóvel de Carolina, situado no final da rua, ocasião em que se apossou de diversos bens. Terceiro furto qualificado com a pena aumentada. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que as infrações penais foram perpetradas em... Veja, essas infrações penais foram perpetradas em continuidade delitiva. Artigo 71 do Código Penal Brasileiro. É o mesmo crime, no mesmo contexto, com o mesmo modus operandi, com o mesmo modo de execução. Então, não resta dúvida que nós temos aqui a figura da continuidade delitiva. A dúvida do pessoal, meu patrão, desculpa a interrupção, girou mais em torno de quê dessa questão? Onde é que foi que o bicho pegou para a galera? Girou mais em torno porque o gabarito diz assim, que trata-se de uma continuidade delitiva, certo, de forma que será aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas ou mais graves, se diversas. Perfeito, está na letra da lei. Aumentada em qualquer caso de 1/5. Ah, tá. Esse aumento de 1/5 não está previsto no Código Penal, ele é uma súmula do STJ. Ele é a súmula 659 do STJ. O enunciado diz, é correto afirmar com base no Código Penal. O Código Penal ele não faz referência sobre esse critério de exasperação de pena, faz. O Código Penal diz que a pena vai ser de 1/6 a 2/3. Ele diz, se as penas forem idênticas, toma-se uma delas. Se as penas forem distintas, toma-se a maior dentre elas. Perfeito. Em qualquer um dos dois casos, aumentado de 1/6 até 2/3. Esse critério de aumento de 1/5, ele está na súmula. Ele não está... Ele antes já era uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça e depois foi sumulado ao teor da súmula 659 do STJ. Aqui, se a gente fosse ser assim, muito preciosista, a FGV teria que anular essa questão. Só que eu costumo dizer que não adianta você brigar por recurso, fazer todo tipo de recurso, principalmente pelo que a gente conhece da FGV, até por causa da OAB, sabendo que a FGV não vai, ela não vai aceitar. Ela vai partir da premissa, ela vai usar, inclusive, aquele conceito que ela já usou anteriormente, que a jurisprudência é o complemento da lacuna da lei e deve ser considerada lei em lato sensu. Então, eu já vi recursos feitos nesse sentido, com questões exatamente com a mesma falha do enunciado, e a resposta acaba sendo essa. Então, assim, o gabarito aqui é o aumento de 1/5 mesmo, com base na súmula, não na letra da lei. Por que é que eu não recorri? Porque eu sei que esse recurso é inócuo. A gente sabe que esse recurso é inócuo, eu sei até o fundamento que a FGV vai usar para dar esse recurso como inócuo. Aí alimentar uma esperança do candidato que é desnecessária. Diferentemente, por exemplo, daquela sua questão de criminologia que está trocado, literalmente está trocado. Basta uma mera consulta a qualquer doutrina que você vê. Nesse caso aqui, seria brigar com moinhos de vento. A questão 37 é a questão do indivíduo que explora a prostituição de alguém com 16 anos de idade. 38 ganha dinheiro, 38, desculpe. Ele ganha dinheiro em cima da prostituição, aí é rufianismo qualificado, está previsto na letra da lei, está escrito taxativamente que quem pratica rufianismo com pessoas maiores de 14 e menores de 18 responde por rufianismo qualificado. A questão 39 é uma questão sobre unificação de penas.
um indivíduo condenado a 92 anos de pena, e ele cometeu todos os crimes após a entrada em vigor do pacote anticrime. Antes do pacote anticrime, o período máximo de unificação era de 30 anos. Depois do pacote anticrime, passou a ser de 40 anos, então nessa 39 todas estão corretas. É os 75 e os parágrafos, no caso aí o gabarito. É Exatamente os parágrafos. Aí a questão 40. A questão 40, que era a que eu achei, assim, quando eu li a primeira vez, eu disse, aqui a gente tem que recorrer à súmula, aqui a gente tem que fazer recurso, porque tem uma súmula. Depois eu fui ler de novo e eu vi que ele diz taxativamente, considerando as disposições do Código Penal. Apenas. Por quê? Porque ele fala a questão do indeterminado, do prazo indeterminado. Exatamente. Ele diz assim, após a observação do contraditório e da ampla defesa, como consectários do devido processo legal, o caso foi absolvido impropriamente, ou seja, ele foi considerado doente mental, com algum transtorno, alguma coisa do tipo. Com a aplicação de medida de segurança em razão da prática da conduta que, em tese, caracteriza crime contra a dignidade sexual. Nesse contexto, a mãe de caso buscou a Defensoria Pública. De acordo com a narrativa e considerando as disposições do Código Penal, analisa as seguintes afirmativas. O item 1 diz: a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada medida mediante perícia médica, a cessação de da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser 3 anos. Veja, quando ele diz que será por tempo indeterminado, ele está copiando a letra da lei, artigo 97, parágrafo 1º do Código Penal. É taxatividade de lei. Nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 527, que diz que a medida de internação só pode ser mantida pelo máximo da pena em abstrato combinada ao delito. Mas, nesse caso aqui, o que a FGV vai alegar é: eu pedi com base no Código Penal. E com base no Código Penal está a literalidade da lei. Se está a literalidade da lei, também é brigar com moinhos de vento. Então, essa primeira informação está correta. 2. A perícia médica será realizada ao término do prazo mínimo fixado para a medida de segurança e deverá ser repetida semestralmente. Não é anualmente. A lei diz que a repetição deve ser anual, então está falso. A desinternação ou liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica ato indicativo persistente da sua periculosidade. Está correta a letra de lei. Essa é também uma daquelas questões que, infelizmente, eu acho que não vale a pena brigar pelo recurso, que a FGV não vai dar. Então, é a gente concentrar nos recursos que efetivamente têm condições, que foram aqueles que nós comentamos na aula de ontem. Beleza? Fázio, está contigo o processo penal, meu amigo. Vamos lá, meu patrão. As outras que teriam aqui, a gente já comentou outro do restinho de penal, que seria de legislação penal extravagante. Isso aí já foi comentado ontem. Né? Exatamente, que é esse finalzinho aqui de direito penal, aí entra em processo penal. A de processo penal começa na 46, para ser mais específico, tá? E aí a 46 fala de Mateus, delegado de polícia, que ouvido em uma ação penal, né, no curso do âmbito do qual Márcio figura como réu. O enunciado começa aqui, e aí vai que durante o depoimento tratou uma complexa investigação realizada na PC de Minas Gerais, em razão da prática de crimes violentos, e aí houve uma acariação da defesa técnica de Márcio, requeriu uma acariação entre Mateus e uma testemunha, ou seja, aquilo que o Código de Processo Penal já disponibiliza lá no artigo 229, que é o conceito de acariação. Quando testemunhos são divergentes, né, ou há dúvida sobre, eu posso confrontar entre aquele que falou e os outros, né, participantes do que foram. Né? E aí, representação do que está no Código de Processo Penal, né? Artigo 229, né? Fala sobre a acariação. A resposta aqui do gabarito oficial não fugiu do padrão, tá? É a letra A, certo? É a primeira assertiva logo que fala, né, que a acariação entre acusado e testemunha é cabível, sendo certo que os acareados serão reperguntados para que se expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Então, letra de lei, não tem bicho de 7 cabeças. E aí, para a gente ser mais objetivo, vamos passar para 47. Quando chegar, só teve uma questão aqui de processo penal que eu acho que ela foi maliciosa. Ela não foi difícil. Ela foi maliciosa na forma de perguntar, mas é mais na frente que eu faço esse comentário. Foi da fiança? Foi?
foi a da prisão domiciliar. Tá. Foi a forma que foi perguntado, não é a questão... O gabarito está tranquilo, é 318, mas foi a forma que foi perguntado, entendeu? Se pegou alguém desatento, a pessoa errou. E aí vamos lá. Questão 48 vai falar aqui que após a conclusão do inquérito policial deflagrado para apurar... 47. Isso, perdão, 47. Após a conclusão do inquérito policial deflagrado para apurar suposto crime de estelionato praticado por Mário, ensejando prejuízo de R$5.000 à vítima, o Ministério Público ofereceu ao suposto autor do fato celebração de acordo de não persecução penal, a NPP, e aí temos 3 assertivas aqui, certo? Dessas 3 assertivas, tá? Se você for olhar o 28A, você vai ver que no parágrafo 5º a gente vai ter aquilo que atende a resposta, tá certo? E aí, a primeira disposição está errada. Por quê? Por que ela está errada, o inciso 1? Porque diz que se o juiz considerar inadequado, insuficiente ou abusivo as condições dispostas do acordo de não persecução penal, remeterá os autos ao órgão superior. Não, não é a órgão superior, ele remete ao Ministério Público. A palavra órgão superior aí que está errado, tá? Com concordância do investigado e do seu defensor. Pronto, o erro do inciso 1 é isso, o inciso 2 e 3 estão corretos, a resposta é a letra D de dado. Parágrafo 5º, artigo 28A. Aí vamos agora para 48. A 48 vai falar aqui de inquérito policial, né? E aí, inquérito policial, a gente já remete àquilo que fica disponível ao delegado de polícia, das diligências que ele pode fazer. Está lá no artigo 6, artigo 7 e os seguintes, os próximos a eles. E aí é isso que a questão ela vai trabalhar. A pegada dela é essa, certo? E aí, olhando para as assertivas, você já pode remeter ao artigo 6º, ao artigo 7º, tá? E você também vai buscar no artigo 19, né, a questão dos autos, que são remetidos ao juízo quando não for ação penal pública. Não fica na delegacia, tá? Ele remete ao juízo para quem for representado, para quem tiver interesse, pegar no juízo os autos desse inquérito. Tá? Então, aí, nesse caso, a gente vai ter a primeira assertiva, ela está correta, a segunda assertiva, ela está correta, verdadeira, a última assertiva é que está falsa, né? Conforme o artigo 19, lá do CPP, e aí o gabarito é a letra C de casa. Tá? A letra... vamos para a próxima questão, 49. E aí a 49, aí vai exigir pura decoreba de você saber a lista dos crimes que sujeitam-se à prisão temporária da Lei 7.960. É uma puta covardia, né? Porque prova sem consulta... Obrigado, Raí. Prova sem consulta, mas, enfim, fazer o quê? Tá na prova, né? Pois é. Aí, assim, é uma sacanagem, mas do jeito que tá aqui, Giovanni, se o cara estudou, ele consegue identificar. Ele não vai decorar tudo. Porque, vê, tem crime... Né? Isso. Que o cara ia por eliminação. Por quê? Porque tem crimes que chamam a atenção do cara que está preparado. Por exemplo, homicídio e homicídio qualificado, chama um alerta. Né? Tráfico de drogas, desperta um alerta. Terrorismo, desperta alerta. Extorsão, desperta alerta. Aí quando vai para incêndio simples, que é o gabarito, aí o cara, porra, o crime de incêndio, crime contra a incolumidade pública, está lá na prisão temporária, desconfio que não. Ele iria por eliminação, né? Que o gabarito da questão é esse, na verdade. Né? Letra D de dado, incêndio simples, certo? Que não caberá, né, aí a imposição de prisão temporária. Bom, vamos para a questão 50, que fala de Caetano, primário e portador de bons antecedentes, capturado em flagrante pela prática de furto simples. Foi levado à presença de Sofia, delegada de polícia de plantão, ocasião que o advogado solicitou à autoridade policial concessão de fiança, né, em favor do seu cliente. Aí, nesse cenário, marca V ou F. Né? E aí, nessa questão, né, você vai ter 3 possibilidades. Você vai ter aí a primeira, tá verdadeira, artigo 326, tá? A segunda assertiva, a 320, tá falsa por causa do artigo 328, que o prazo é de 8 dias e não de 15, como está aí na assertiva. E a terceira assertiva está conforme o artigo 327 do CPP. Tá? Então, temos aí VFV, tá? A letra A é a resposta. Tá? E aí a gente vai agora para 51, que é uma boa ideia. Vamos lá. 51 é a questão de Maria, delegada de polícia, foi convidada a palestrar sobre aspectos legais inerentes ao pedido de restituição de coisas apreendidas. Então, artigo 120 e seguintes lá do CPP. Tá? E aí, seguindo a linha do que
aqui você vai ter a primeira assertiva está verdadeira, conforme o artigo 120. A segunda assertiva ela está falsa, porque o prazo é de 5 dias e não de 10, isso é o parágrafo 1º do artigo 120. E a terceira assertiva também está falsa, o artigo 120, parágrafo 3º, né? Sempre vai ouvir o MP, não o MP e o delegado de polícia, ou a autoridade policial, é só o MP, tá? Então aí no caso, letra A também é a resposta, porque é VFF, a combinação aí de letras, então é só a primeira que está correta, letra A é a resposta, só tem uma assertiva correta. Vamos para 52. 52, muita gente reclamou, viu, Fázio? Pronto. Aí é justamente isso. Qual é a bronca aqui? Como eu tinha dito, você fala da prisão domiciliar. É letra de lei a resposta? É letra de lei. É o artigo 318 e os incisos do 318 que o juiz, nesse caso em específico, para quem ele vai conceder a prisão temporária. Aí o cara teria que pensar assim, quem pode receber a prisão domiciliar ao invés da prisão preventiva? Quem pode haver a conversão? Beleza. Aí, no caso específico aqui, tá certo que você vai ter a letra B, que é a resposta, você vai ter aqui uma questão que ele vai usar, que é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 12 anos de idade ou com deficiência. Não é com 12 anos, é com 6. Então, se a pessoa tem com 12 anos de idade, ela não teria o direito. Então, na forma de perguntar, é que eu acho que a questão, né, prejudicou... É porque ele pergunta negativa, né? Exatamente. Entendeu? Então, na forma de perguntar, a pessoa, se ela leu com pressa, entendeu? Ela ficou meio que titubeou na hora de marcar a questão, ou pode ter errado. Entendi. Realmente tá explicado os alunos terem reclamado, né? Foi meio covarde. Foi difícil no conteúdo, né? Porque é letra de lei. Letra de lei. Mas ela foi a forma de perguntar que foi covarde, ao meu entender. Vamos lá, questão 53, questão de Marcos, delegado de polícia do estado Alfa. Representou pelo mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço de uma das lideranças de organização criminosa. Foi obtida a autorização judicial, realizou-se a diligência, sendo certo que Marcos fortuitamente encontrou indícios de participação nos crimes perpetrados pelo grupo criminoso. É questão de competência. Ele vai citar 3 indivíduos, 3 cargos diferentes, para você saber se tinha ou não foro por prerrogativa de função. E qual seria, né, o foro correspondente para apurar e julgar esses indivíduos conforme a Constituição Federal. E tá? aquela regra da competência prerrogativa mais alta atrai a mais baixa, e mesmo que você não tenha, se tiver em concurso de agente, também entra, né? Exatamente. Aí, no caso específico aqui, a questão eu só queria saber se você sabia, para cada cargo, onde é que ele seria julgado, independente de atração ou não. Era meio que você lembrar daquelas tabelinhas que a gente acaba decorando, que cargo fica competente, qual é o foro. Então, no caso de delegado de polícia, a gente sabe que na Constituição Federal não existe, né, foro por prerrogativa, né, o que pode haver em alguma Constituição estadual, né, é alguma menção disso, mas como não há simetria, tem que tomar cuidado. Então, o delegado de polícia não possui foro por prerrogativa de função, devendo ser julgado em primeira instância normalmente, tá? O Eduardo, por ele ser membro, né, do Ministério Público da União, ele fica sujeito ao STJ, tá? E o Mário, nesse caso, por ser juiz estadual, ele fica sujeito ao Tribunal de Justiça do seu respectivo estado. Então, é a letra A resposta da questão 53. E eu acho que só tem mais uma, porque o resto é legislação, não é isso, Fázio? Isso, a 54 aqui a gente mata o bate-papo. E aí vamos lá. Questão assim, tranquila, né? Só ia requerer de novo um pouco de memória, né, do cara lembrar dos 25 incisos do artigo 581 que fala do rese, né? Pois é, porque assim, no caso, né, o artigo 581, inciso 5, ele vai falar na hipótese de indeferimento, de prisão preventiva, o recurso cabível, né, seria o recurso em sentido estreito, tá? Então, é o caso aqui que na audiência... parecida com a questão de OAB, né, do que de polícia.
Exatamente. Né? Porque aqui no caso foi uma audiência de custódia, manifestou-se o Ministério Público pelo flagrante ser convertido em preventiva, o juiz não acatou, né? E aí o Ministério Público, acreditando na rigidez do seu entendimento, queria recorrer. Qual recurso cabível? Recurso em sentido estrito, 581, inciso 5, lá do CPP. E as outras questões a gente já comentou ontem. E aí, para fechar e passar a bola para você, né, assim, a mesma tônica do que a gente tem conversado, eu repito aqui. Né, é uma prova que, para mim, ela divide uma linha de entendimento e diz, ó, 2025 em diante, você tem que estar preocupado com esse tipo de modelo de prova. Então, agora o olhar tem que ser diferente, a forma de estudar tem que ser diferente. O aluno, o candidato que está estudando aí para Delta, que já vem com uma boa bagagem, e aquele que está começando agora, ele já tem que ir, né, mudar, girar a chave disso aí e seguir esse novo caminho. Exatamente o que você disse é o que a gente vem falando, né? No sentido de que o modelo antigo de prova de polícia mudou. Não, eu não tenho dúvida que aquelas bancas, pelo menos os concursos que vão acontecer esse ano, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Ceará, Piauí, Santa Catarina, Bahia, esses concursos ou vai ser FGV ou vai ser Sebrasp. Não tem mais espaço nesse cenário para aquelas outras bancas. Eu ainda achava... AOCP, eu ainda achava etc., que né? no Ceará a IDECAN levava. Eu ainda achava, por causa da tradição da IDECAN no Ceará. Mas quando eu vi até no Ceará o Sebrasp levar, ficou claro que essas duas bancas vão dominar. Se eu tivesse que dar um chute aqui, se forem 10 provas esse ano, serão 6 ou 7 FGV, 3 Sebrasp. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão continuar jogando na garantia. Você veja que, diferente do que acontecia no passado, não teve nenhuma doutrina divergente, não teve nenhuma jurisprudência baseada meramente em um informativo que pudesse gerar problema. Muitas vezes eles usaram com literalidade de lei, aqui me lembrou muito fácil. Aquelas provas que a gente fazia há 20 anos atrás, que era decorar a lei e saber a aplicação do caso concreto da lei. Então, essa é a realidade. Volto a dizer, não adianta mais você, eu vou fazer 100 mil questões, 50 mil questões, pegar questões de 5, 10 anos atrás. Não adianta. Agora, tem que estudar o conteúdo, entender a interpretação, até para saber aplicar no caso concreto. Tem coisa que vai ser decoreba puro, como é o caso de medicina legal, não tem muito o que fazer. Paulinho deixou provado. Mas a maioria das questões aqui são questões que você tem que saber a letra da lei e tem que pensar um pouquinho. Então, essa é a tônica, essa é a realidade dos concursos de delegado daqui para frente. E, obviamente, nós aqui no JUS 21 estamos preparando nossos alunos para isso. Beleza? Todos vocês que estão aí nos nossos grupos de WhatsApp, muito obrigado pela confiança. Muita gente assiste essa live depois. Eu fiquei impressionado quando eu entrei hoje de manhã que vi a quantidade de visualizações da live de ontem. Eu vi que a maioria das pessoas assistiu durante a noite, durante a madrugada. Então, eu queria agradecer muito vocês. Vou lá no nosso grupo agora conversar com vocês. E a gente amanhã deve ter uma aula específica, que nada a ver com a prova, aula específica já, imaginando aí a preparação futura. Eu vou fazer essa aula aberta para vocês. Fábio, muito obrigado por tudo, companheiro. Obrigado por ontem, obrigado por hoje, obrigado pela parceria, obrigado pela honra de ser seu colega aqui no JUS 21, assim como de Paulinho, de todos os outros professores. Forte abraço para você, forte abraço aí, galera. Boa noite, meu senhor. Valeu, Giovanni, e até a próxima.